Boa noite a todos, meu nome é Bruno, sou professor de língua inglesa aqui do Desafio. Na nossa última aula nós trabalhamos com o tempo verbal Present Perfect e na aula de hoje nós vamos trabalhar com um outro tempo verbal que é o Past Perfect. Espero que nessa aula a gente possa ter um momento agradável, trocando algumas ideias, se possível, é claro, e que a gente consiga compreender um pouco sobre esse tempo verbal também bastante usado na língua inglesa, que vai estar presente lá na prova do PAV de vocês e na prova do Enem também. Então, assim, como de costume, né, no início das nossas aulas de língua inglesa, eu trago um meme para vocês. Nesse daqui é um cara olhando, né, com o nome de Past Simple, olhando para uma menina com Past Perfect, né, isso porque muitas vezes é confundido o presente simples da língua inglesa com o presente perfeito da língua inglesa, mas na aula de hoje a gente vai ver quais são essas diferenças e vamos detalhar um pouquinho essa estrutura nova que a gente vai conhecer. Então, segundo as normativas da língua inglesa, né, a gente tem o past perfect como sendo um momento anterior a um passado recente, né? Ou seja, esse momento é anterior ao simple past, que nós havíamos visto nas últimas aulas, né? Só relembrando agora, o simple past é um tempo verbal no qual a gente utiliza para falar de um evento passado completo, né? Que não tem influência alguma em eventos no presente. O foco não é demarcar esse acontecimento passado, no simple past, mas sim mostrar o tempo em que aquela ação aconteceu. Esse sim é o foco desse tempo verbal simple past. Mas o que seria então o tempo verbal que vamos ver na aula de hoje, past perfect? É um evento que aconteceu anteriormente a esse tempo passado, tá? Evento que aconteceu antes desse evento do passado no Simple Past ter acontecido, né? Ou seja, no português nós relacionaríamos esse tempo verbal com pretérito mais que perfeito. Não sei se vocês já lembram disso da escola, lá da aula de língua portuguesa, quando nós conjugávamos todos os verbos, aparecia esse tempo verbal que é o presente, o pretérito mais que perfeito, né? Que é um evento que aconteceu bem lá no passado, antes de uma outra ação no passado também, né? Por exemplo, nós teríamos ele fizera o trabalho antes de chegar em casa, né? Ou seja, nós temos um evento que aconteceu no passado que foi foi chegar em casa, e temos um evento mais passado ainda, que foi ter feito o trabalho, né? Então, ou seja, esse fizera, nós teríamos como desmembrar, né? Em tinha feito. Ele havia feito o trabalho antes de ter chegado em casa. Ele tinha feito o trabalho antes de chegar em casa. Ou seja, um tempo mais anterior ainda do que aquele que nós temos no passado, tá? Então, vamos dar uma olhadinha agora nos usos do Past Perfect, né? O uso principal dele vai ser para, como nós já havíamos falado agora há pouco, para expressar ações passadas que aconteceram antes de outra ação que também ocorreu no passado, tá? Então, essas orações, elas vão se dividir sempre em dois momentos, né? Geralmente, elas vão estar divididas em dois momentos do passado, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso agora. Então, o que nós vamos ter aqui, tá? Nós temos um evento A e o evento B. A frase todas nós temos: I had saved my document before the computer crashed. Ou seja, a nossa divisão se inicia em I have saved my document, tá? I had saved my document. So, o que nós temos aqui? Nós temos uma ação que aconteceu num tempo posterior à ação de o computador ter estragado, né? A tradução dessa frase é: eu havia salvo o meu documento antes do computador estragar, tá? Antes do computador entrar em pane. Então, o que nós vamos ter? O evento A no Past Perfect e o evento B no Simple Past, né? Então, nós vamos ter noção de que o evento B é algo mais
perto do nosso presente, algo que está no passado mais recente, e o evento A é algo que está no passado mais distante, né? Ele, em primeiro lugar, o que ele fez bem lá no início? Ele salvou o documento dele, né? Ele fala, eu havia salvo o meu documento. E após isso, o que aconteceu? O computador dele deu pau, né? Que é um evento passado também, só que mais recente. Então, aqui é um exemplo bem prático de quais situações nós vamos empregar o Past Perfect, tá bem, gente? São para ações que ocorreram antes de outro evento no passado. E por isso nós vamos utilizar essa forma, que logo logo nós vamos ver qual é a estrutura gramatical dela. Não se preocupe. Então aqui, como sempre, eu deixo a tradução para vocês, quando vocês estiverem olhando os slides, tiverem alguma dúvida. E então, assim como o Present Perfect que nós vimos na última aula, o Past Perfect também vai trabalhar quase sempre com o advérbio na oração, tá? Então, quais são os advérbios comumente utilizados nessa estrutura verbal? O advérbio when, que é quando, o advérbio already, já, o advérbio just, que é recém, agora mesmo, né, algo que acabou de acontecer, o advérbio by the time, que é no momento, ever, significa já, alguma vez, never, nunca, ou seja, desculpa, gente, no past perfect, na sua forma negativa, nós não necessariamente precisamos usar o not, nós também podemos utilizar um advérbio de negação, né, que nesse caso nós temos o never, como comumente usado, e também after e before, que é depois e antes. Né? Então, a gente tem todos ligados à questão temporal, né, pessoal? Para algo que poderia ter acontecido, algo que acabou de acontecer, algo que vai acontecer, algo que aconteceu antes, acontecer depois. Então, tem essa questão do foco no temporal mesmo, nesse tempo verbal, para nós conseguirmos diferenciar se algo aconteceu antes ou algo aconteceu depois, tá, gente? Então, essa é uma parte muito importante que vocês precisam prestar atenção. Os advérbios são sempre deveras importantes para a interpretação de um tempo verbal, principalmente agora no Past Perfect, vocês vão ter que conseguir distinguir, né, qual dos dois eventos é o mais anterior e qual é o mais recente, mas mesmo assim no passado. Então, trouxe um exemplo para vocês. I had already started the class when you arrived. Ou seja, eu já havia iniciado a aula quando você chegou. Eu já tinha iniciado a aula quando você chegou, tá? Então, percebe que aqui, novamente, nós vamos ter o nosso evento A. I had already started class. E depois, o nosso evento B. When you arrived, né? Notem que aqui nós vamos ter a estrutura do Past Perfect. Se vocês não sabem ainda, é só para ser algo intuitivo para vocês. Depois vocês vão ver a questão mais gramatical e formal. E no evento B, algo que vocês já conhecem, que é o nosso Simple Past, com a sua marcação no ED aqui no final, como nós já havíamos visto. Ok? Outro exemplo que eu trouxe para vocês é They asked me if I had been to Canada, ou seja, eles me perguntaram se eu já havia ido ao Canadá, já havia estado no Canadá. Então, aqui é a mesma coisa. Vamos separar em dois eventos. They asked me, né, com simple past, eles me perguntaram. E depois, if I had ever been to Canada. Ou seja, se eu já tinha estado no Canadá. E agora uma interrogativa. Had he eaten before the game began? Ou seja, ele tinha comido antes do jogo iniciar? Mesma coisa. Had he eaten? Nosso past perfect, evento A. E nosso evento B, before the game began. Antes do jogo começar. Então agora vamos ver um pouco da diferença mais formal mesmo entre o past perfect e o present perfect que nós vimos na última aula, tá bem? Então, o que nós estamos falando quando nós estamos tratando
com o tempo verbal past perfect. A gente utiliza esse tempo verbal quando se deseja deixar claro que um evento ocorreu antes de outro no passado, né? Ou seja, ele vai estar sempre acompanhado, normalmente, né? Se não for num contexto solto, ele vai estar sempre acompanhado com uma estrutura no simple past também, para estar mostrando que esse evento está em comparação com o passado mais recente. E nós vamos ter também o present perfect, que nós vimos na última aula, né? Que a gente já tinha discutido bastante, fizemos até umas questões, que ele é utilizado para a gente falar sobre algo que ocorreu no passado, mas que ainda tem alguma relação com o presente, né? Tem algum vestígio daquela experiência que nos traz uma importância no presente. Então, essa é a diferença entre past perfect e present perfect. Normalmente, vocês não vão ter esse conflito de ideia entre os dois, porque no past perfect nós temos essa relação com o simple past ali com nós, né? Com o evento passado, dois eventos passados. Já no present perfect nós vamos ter o nosso foco apenas na experiência em si, que ainda tem uma relação com o nosso presente. Então, qual é a estrutura do nosso past perfect, né? Nós vamos ter aqui o verbo had, que é o passado do verbo have, que nós teríamos lá na forma do present perfect, como vimos na última aula. Em segundo lugar, nós temos o nosso past participle, né, que é um verbo no particípio passado, né? Em português nós temos que acaba com ado, edo ou ido, né? Acabado, chegado, trazido, depende do contexto e do verbo, né? Então, é essa estrutura do nosso past perfect. O had vai estar sempre presente, isso para qualquer pronome, seja I, you, they, he, she, it. Nós não vamos ter mais aquela diferença, né, como se fosse na forma presente, que nós temos lá o have para certos pronomes e o has para a terceira pessoa do singular. Aqui o had, como sendo o tempo passado, vai ser para todos os pronomes, né? Então, todo sujeito vai estar vai estar precedido, na verdade, por esse had, né? Se for uma frase interrogativa. Se for numa fase afirmativa ou negativa, nós vamos ter o verbo auxiliar had sucedendo esse sujeito, tá bem? Então, aqui o nosso had, da mesma forma do have, está atuando como um verbo auxiliar, e o nosso verbo principal vai ser o nosso particípio passado. Beleza, pessoal? Então, aqui eu trouxe para vocês o que já está nos slides das duas últimas aulas, que são alguns verbos regulares, né, do nosso past participle, tá? Então, a maioria vai ser acrescentar só um ed, um d ou um ied no final, esses verbos regulares. E o que é mais complicadinho, mas é uma questão de prática, né, coisa que vocês vão treinando e vai fixando na mente de vocês. Vocês já vão conseguir identificar e vão saber, ah, não, isso daqui é um verbo regular no past participle, isso daqui é um verbo regular no simple past, né? Então, isso é uma questão de vocês, infelizmente, não é algo muito, algo muito bom de se falar, né? Mas não adianta decorar, pessoal. Decorar esses verbos só vai deixar vocês numa questão meio robótica. Ah, vocês vão ver aquilo, vão identificar, ok, mas e o contexto que é importante? Vocês vão conseguir adentrar um contexto ou vão saber o que aquela palavra em si, o que aquele verbo em si está significando, né? Não, não recomendo que façam isso, mas se for alguma forma eficiente para vocês, que sigam dessa forma. Então, aqui alguns exemplos de verbos, tanto no past simple como no past participle, que eu já havia mostrado para vocês nas últimas aulas, e que se repete agora no past perfect, por isso que eu continuo trazendo nos slides, porque é importante. E agora, então, vamos dar uma olhadinha na forma afirmativa do past perfect. Então, o que nós vamos ter aqui? Assim como todos os outros tempos verbais que nós já vimos, tá? A primeira estrutura vai ser o nosso sujeito, né? Seja um pronome, seja uma situação substituível por um pronome, seja um nome próprio, né? Vai depender do substantivo que nós vamos estar utilizando como sujeito. Logo após, nós vamos ter o nosso verbo auxiliar, o verbo had, que é o passado do verbo have.
Após isso, nós vamos ter um verbo no past participle, né? O verbo principal no particípio passado. E, por fim, se necessário, nós vamos ter um complemento, né? Para trazer alguma informação a mais para essa nossa oração. Então, é algo bem simples, pessoal. Não tem nada de nenhum monstro de sete cabeças, como os outros tempos verbais. É bem simples mesmo. É só essa questão da ordem que está presente em todos os outros tempos verbais. O que é importante salientar aqui para vocês, para que não haja uma confusão? São as contrações, pessoal, né? Porque, como vocês podem ver aqui, nós temos apóstrofe e um D. Essa contração nós já havíamos visto em outro momento, né? Quando a gente estava falando de um tempo no passado, ou de uma ação que vai ter o auxiliar would, should ou could. Eles também podem ser contraídos apenas com apóstrofe e D, tá? Isso pode ocorrer e vocês podem se confundir. Mas como vocês vão saber se é isso ou aquilo? Contexto. É só a partir de vocês terem um contexto que vocês vão conseguir já distinguir se essa contração está querendo falar do past perfect ou se essa contração está querendo falar de algum modal, de algum verbo modal, que seria o should, o would ou could nessa forma contraída junto ao pronome, tá? Então nós temos I'd, you'd, he'd, she'd, it, we'd and they'd, né? Tudo com o final had. Tudo isso vai ser semelhante em todas as terminações, tá? Então é uma contração bem simples também, não se preocupem com isso. O exemplo é They'd read the book before they watched the movie, tá? Ou seja, nós vamos dividir aqui nossos eventos. They'd had read the book e before they watched the movie. Então, no primeiro evento, nós temos o nosso past perfect, né? Aqui nessa contração, they had read the book, né? Eles haviam lido o livro. E depois o nosso segundo evento, antes deles assistirem o filme, que é uma boa de se fazer, né? Mas... Outro exemplo, he'd cleaned the house before his mother arrived. Ou seja, ele havia limpado a casa antes de sua mãe chegar. É a mesma coisa, nós temos um evento A e logo após o evento B, no presente mais recente. Então, a forma negativa desse nosso novo tempo verbal é algo bem simples também, tá? Nós vamos ter a mesma coisa da forma afirmativa, só que nós vamos acrescentar a nossa partícula, que vocês já conhecem bastante, o not, que é a nossa partícula de negação, que nós já vimos em todos os outros tempos verbais. Então, é algo bem simples também, não se apavorem com isso. E nós vamos ter uma forma da contração negativa, que vai ser para todos os pronomes. Vamos ter de had not, vamos ter hadn't. Essa forma mais contraída, que vocês também podem observar, tanto escutar na linguagem oral, como também na linguagem escrita de uma forma mais informal, né, pessoal? Isso pode estar presente em vários gêneros textuais. Trouxe um exemplo. I had never been on an airplane before that trip to New York. Tá? Ou seja, eu nunca tinha estado em um avião antes daquela viagem para Nova York. Mesma coisa, dois eventos distintos presentes aqui. Outro exemplo, we hadn't bought new shoes for the wedding party. Então, nós temos a divisão do nosso primeiro evento e logo após o nosso segundo evento. O primeiro utilizando o nosso past perfect, né? Nós não tínhamos comprado os sapatos. E a segunda parte, for the wedding party, para a festa de casamento. Então, a nossa forma interrogativa, como vai ser? Assim como nós vimos nos outros tempos verbais, o nosso verbo auxiliar ele sempre vai alçar para o início da oração quando nós estivermos falando de uma pergunta, né, de uma forma interrogativa. Então, o que vai acontecer aqui? Nosso verbo auxiliar had vai alçar para o início da oração e o sujeito vai prosseguir nesse segundo momento. Né? Nós vamos ter esse verbo auxiliar, depois um sujeito,
depois o nosso verbo no particípio passado e, por fim, se necessário, um complemento. Então, a pergunta: Had she traveled to Porto Alegre after she had traveled to Canguçu? Ou seja, ela havia viajado para Porto Alegre depois ela ter viajado para Canguçu? Tá? Então, presta atenção que o nosso auxiliar já está aqui no início, depois nós temos o nosso sujeito e depois o nosso verbo no past participle. Tá bem, gente? E mais um exemplo para vocês. Have you watered the plant before it dried? Então, dividir aqui a nossa ação de novo. Had you watered the plant? Com past perfect. E depois a nossa segundo momento com o simple past, tá? Tu havias regado a planta antes delas secarem? Né? Antes das plantas secarem? Então, é uma questão bem simples também. Então, agora para vocês eu trouxe algumas questões, que de nada adianta a gente focar só na parte gramatical e não se atentar à prática mesmo. Né? Eu trouxe 2 exercícios para vocês do PAV, um de 2019 e outro de 2016. E, por fim, se sobrar um tempo na nossa aula, uma questão do Enem, que nós temos o Past Perfect presente. Então, como todas as aulas, vou dar uns minutinhos para vocês darem uma lida no texto. Deixa eu só ajeitar aqui um pouco. E a seguir a gente discute um pouco sobre o que esse texto está falando e vamos para as alternativas, tá bem? Então vamos dar uma lida agora no texto, tá? Então vamos começar pelo nosso título. There was a huge period of my life when I'd tell myself every day that I hated myself. Ou seja, o que nós já temos aqui no início, tá? Nós temos um termo, entre aspas, e a seguir nós temos outro termo, entre aspas. Ou seja, o que isso pode estar querendo nos dizer a partir desse texto escrito? Que essas podem ter sido a fala de alguma pessoa, tá? Essas podem ter sido as palavras ditas por uma outra pessoa que está presente nesse texto escrito. Então, o que isso em primeiro momento já pode nos trazer, né? Que isso pode ter sido uma entrevista, que isso pode ser uma fala de outra pessoa que está sendo redigida nesse texto escrito. Ou seja, já traz uma questão de distanciamento um pouco entre o autor e a pessoa que está falando sobre esses aspectos. Tá bem? Então, o que nós temos aqui no nosso título? Né? Que houve um grande período, né, na vida dessa pessoa que ela falava todo dia que ela odiava ela mesma, tá? Que essa pessoa se odiava. Então, esse já é o aspecto que nós temos primeiro aqui no nosso título. Então, de primeira, já nós temos aqui uma questão bem importante. The Game of Thrones star, Maisie Williams. Então, assim, mesmo você não sabendo, né, especificamente o que se trata a série Game of Thrones ou quem é Maisie Williams,
vocês já conseguem relacionar que isso está falando sobre essa questão dessa atriz, a Maisie Williams, tem até uma foto dela ao lado. Então, isso são questões lá que nós vimos na primeira aula, do skimming, né, gente? Que esse olhar circular no nosso texto, ver os elementos periféricos já podem nos trazer, né? Esse título bem destacado, a imagem presente nos textos, né? Então, nós já conseguimos fazer essa relação. Vendo a série bastante conhecida, que é Game of Thrones, e junto com uma atriz também bastante conhecida dessa série, que é a Maisie Williams, nós já conseguimos fazer essa relação inicial sobre o que esse texto está podendo nos falar. Nós já temos lá no início, no título, né? Algo entre aspas, quer dizer que pode ser a fala de outra pessoa, e logo após nós já temos o nome de uma atriz bastante renomada, nós já poderíamos começar a fazer essa relação textual, a partir dessas inferências com o conhecimento que vocês já haviam, né? Com aquele conhecimento enciclopédico de vocês. Então, prosseguindo. Game of Thrones star Maisie Williams says that by growing up in the public eyes, she felt pressure to pretend that everything is fine, when actually she was not very happy. O que nós temos aqui? Então, nós temos aqui já o says, né? Como já vimos em outros vários textos de questões do Enem, né? Alguém está falando aquilo. Então, ela diz, né? Que pelos olhos do público, ela sentiu uma pressão, né? Nós temos uma palavra conhecida, pressure, to pretend that everything is fine, entre aspas, ou seja, uma pressão de fingir que está tudo certo, né? When actually she was not very happy. Ou seja, ela não está, quando na verdade ela não estava muito feliz. Né? It got to the point where being in a conversation with my friends, notem que está tudo entre aspas até então, né? Então é isso ela mesmo falando, as próprias palavras dela. Conversation with my friends, and my mind would be running and running and running, and thinking about all the stupid things I'd say in my life, and all of the people that had looked at me a certain way, and it would just race and race and race. Ou seja, o que ela está nos falando aqui? Chegou num ponto da vida dela, né, que numa conversa com os amigos, a mente dela, ela corria, saía daquela fala, ela não estava mais naquela conversa. A mente dela, ela dispersava, né? E ela começava a pensar em todas as coisas estúpidas que ela já disse na vida dela. O que nós temos de importante aqui? I'd said in my life. Então, nós temos aqui a estrutura do past perfect, né? Ali, o início, o id, na sua forma de contração, e logo após, o nosso verbo no past participle, said, né? Que ela havia dito na vida dela. Todas as coisas estúpidas que ela já tinha falado em sua vida. And all of the people that had looked at me a certain way. E de todas as pessoas que olharam ela de alguma forma, né, de algum jeito estranho, que ela se sentiu constrangida, ameaçada, que seja. Né? E novamente aqui nós temos had looked. O nosso tempo past participle, ou seja, ela está falando de eventos que aconteceram num passado distante, né? Seria relacionado ao nosso pretérito mais que perfeito aqui em português. Então, continuando aqui na linha 9. The 22-year-old says she used to find it impossible to ignore what people were saying about her on social media. Ou seja, o que nós temos aqui? Notem que ela é descrita como the 22-year-old, ou seja, ela é adjetivada, ela é colocada como um adjetivo. Né? Nota que está tudo entre hífen, porque nós estamos falando de um adjetivo. Ou seja, a menina com 22 anos de idade, a 22, né? É uma forma bastante comum em língua inglesa também para não repetir aquele mesmo pronome, aquele mesmo substantivo que nós estávamos usando antes, tá? Então, o que ela falou aqui? Ela falou que ela acha impossível ignorar o que as pessoas falam sobre ela nas redes sociais, né? Então, traz toda essa questão da insegurança dela e de coisas que ela finge fazer para tentar passar para os outros que está tudo bem, mas na verdade não dá, né?
Mesmo as estrelas, elas sofrem muitas pressões e também tem momentos bem difíceis na vida. Então, o que a Maze diz, né? I just took a step away from it all. Ou seja, ela só se distanciou um pouco disso tudo. Tá? Ela ficou um pouco longe disso na tentativa de não ser tão agravada por essas coisas que haviam acontecido, por essas críticas, né? Continuando. The actress, one of the few people whose character has made it to the end of Game of Thrones after 8 seasons, says she still lies in bed at night telling myself all the things I hate about myself. Ou seja, nós temos aqui no texto falando que a atriz, né, sendo uma das character, uma palavra importante, que é a personagem, que continua até o final da série Game of Thrones. Quando ela deita na cama, aí vem para as palavras dela, né? Ela fica dizendo para ela mesma todas as coisas que ela odeia nela. Tá? Então é uma questão dessa baixa autoestima dela, da questão da insegurança dela como uma atriz e como uma pessoa no meio social, né? Na linha 13, o que nós temos? But she says she started to try and unpick what she's doing that. Ou seja, nós já temos aqui uma conjunção adversativa, que nós já havíamos visto, né, o but, ou seja, nós vamos trocar de ideia. Se nós estávamos numa linha de pensamento afirmativa ou falando alguma coisa, nós vamos trocar pelo contrário. Ou seja, ela está começando a focar nisso, ela está começando a focar nesse problema e procurar uma solução para isso que está acontecendo, né? Daí depois nós temos de novo uma fala dela. I think so many of these problems are linked to things in your past or whatever. As soon as you're starting digging and start asking yourself bigger questions, why do I hate myself? Então, o que ela está falando, está trazendo aqui para nós dessa fala dela, né? Ela está dando a motivação porque ela acha desses problemas que estão acontecendo, os motivos pelos quais esses problemas podem estar acontecendo com ela, né? Ela relaciona isso com alguma coisa do passado, né? Ou ela fala whatever, o que seja. Quanto mais você fica cavando nesses problemas e se perguntar por que isso acontece, né? Essas questões viram, ela se pergunta por que ela se odeia, né? Por que isso está acontecendo com ela? Qual é a motivação desse ódio que ela tem? Qual é a motivação dessa insegurança tão grande que ela tem com ela mesma, né? Ela fala, it's more like, why do you make yourself feel this way, né? Então ela compara como uma coisa que não deveria ser perguntada, né? Não deveria ser a questão porque eu me odeio, e sim se perguntar por que ela fica se tratando daquela forma, né? Porque ela se sente daquela forma. Ela fala, the answers to all of these questions really are within you. Ou seja, as questões, as respostas para todos esses questionamentos, para todas essas inseguranças e para essa baixa autoestima, estão dentro de você mesmo, né? Então, ela começa a trazer isso mais para um âmbito pessoal, né, mais interno, do que pensar se tem algum problema dela com as outras pessoas, né? Na verdade, é uma questão de si consigo mesmo. Continuando. Maisie says, although she managed to come out of a period when she felt very sad, ou seja, né, embora ela tentou sair desse período que ela se sentia muito triste, ela fala, it's terrifying, ou seja, é horrível, that she might slip back into it, ou seja, é muito difícil que ela possa, né, é horrível o pensamento dela poder deslizar e voltar para isso tudo de novo, né, voltar a sentir todas aquelas coisas horríveis, toda a insegurança que ela sentira outrora, né, então esse é um do medo que ainda aflige a Maisie. Ela fala, I'm still definitely really struggling with that. Ou seja, ela está lutando com isso. Really struggling to let sadness wash over me without it consuming. Ou seja, ela está lutando para que toda essa tristeza saia dela, né? Porque saia dela e, tipo, não afronte, mas ela não
confronte mais os sentimentos bons dela, né? Que isso vai embora sem consumir ela, né? Sem trazer mais consequências para a vida dela, seja ela social, profissional ou emotiva. Então, aqui na linha 2021 que nós temos, Maisie says, novamente, ou seja, a Maisie continua falando, she's learned that everyone is a little bit sad, ou seja, ela fala que todo mundo é um pouco triste, né? She said it was really eye-opening to me to understand that. But the more we talk about it and help one another, I think that's really important. Ou seja, foi um evento, uma ação que abriu os olhos dela, né? Entender qual o motivo de que das pessoas serem tristes, qual o motivo das pessoas terem uma baixa autoestima, né? E por fim, ela fala, quanto mais as pessoas conversam sobre isso, mais elas conseguem ajudar uma a outra, né? E ela considera isso deveras importante. Então, após nós termos lido esse texto sobre a questão da Maisie Williams, sobre a vida pessoal dela, como ela lida com seus sentimentos, nós vamos agora para as questões. Então, é a questão da terceira etapa, esse texto também do Power de 2019. E nós temos a palavra pretend, está presente na linha 2, e character, presente na linha 10, são falsos cognatos, cujos reais significados são respectivamente. Então, aqui de primeira, o que nós temos aqui já no nosso enunciado? Se ele está nos falando que são falsos cognatos, então nós já vamos ter que distanciar pretend e character das palavras que nós achamos parecidas na língua portuguesa, né? Então, ao vermos a palavra pretend, parece, pretender, pretende, ela vai pretender provavelmente, né? Então, nesse primeiro momento, nós já vamos distanciar essa palavra da língua inglesa com tudo que pode ser similar na língua portuguesa. E a mesma coisa com character, que pode ser similar com caráter, característica, algo do tipo. Nós vamos dissimilar isso de todos os vocabulários que nós temos similares aqui na língua portuguesa. Então, isso já nos deixa com o pensamento e um foco maior para essas alternativas. Porque, por exemplo, na letra A, o que nós temos aqui? Pretender e caráter. Não, se fossem palavras cognatas, ou seja, as palavras que são similares entre as línguas, nós até poderíamos marcar essa alternativa, né? E sem saber do contexto, é claro. Porque no momento que nós sabemos o significado já de pretend e character, nós nem vamos focar nisso. Estou focando num ambiente que eu criei, que nós não sabemos qual é o significado de pretend e character, e nós sabemos apenas que são falsos cognatos, que não são similares a palavras da língua inglesa, da língua portuguesa. Então, pretender e caráter seriam palavras parecidas. Então, nós já descartaríamos essa de primeira. São palavras similares, seriam palavras cognatas e não falsos cognatos. Letra B. Fingir e personagem. Tem alguma semelhança na escrita ou na fala entre pretend e fingir e character e personagem? Nenhuma, né? Então, seria alguma alternativa que nós poderíamos considerar, né? Não tem nada a ver, não parece ser uma palavra cognata, né? Tem um sentido totalmente diferente do que poderia ser similar ao português. Então, por enquanto, nós ficamos com essa, sabendo que são falsos cognatos. Letra C. Pretencioso e características, né? Embora não sejam palavras assim, pretend, lembrei de pretencioso, e character, lembrei de características, né? Primeiro momento que a gente vai pensar pretender e caráter, são palavras similares mesmo assim, né? E poderiam ser, se fosse nesse contexto real, palavras cognatas da língua portuguesa. Então, por isso, nós vamos desconsiderar, porque nós já sabemos que pretend e character não se assemelham a essas palavras no seu contexto real, tá? São parecidas apenas na escrita, mas são falsos cognatos. Letra D. Pretendente e chaveiro. Mesmo assim, né, não é a primeira coisa que nós pensaríamos, mas também são parecidas. Então, já descartamos essa também. Letra E, pretender e característica, bem parecida, né? Então seriam palavras cognatas, mas nós sabemos que não são, então vamos descartar. Né? E a letra F nós não vamos considerar agora, porque nós sabemos pelo contexto, ou conhecendo também essas palavras, que nesse caso, pretend era algo que
a Maisie estava fazendo, né? Ela sentiu a pressão de fingir que estava tudo bem. Então, por esse contexto, vocês poderiam já saber que pretend significa fingir, né? E logo após nós temos character, né? E você sabendo que estão falando de Game of Thrones, que é um seriado, né, que passa na TV e tem personagens, né, uma questão fictícia mesmo, vocês poderiam também relacionar com esse contexto. É bem difícil trocar esses. Agora sim. Então, nós ficamos com a letra B, fingir e personagem, tá? Que são as palavras que são os falsos cognatos da língua inglesa que significam essas respectivas palavras, fingir e personagem. Então, agora vamos para a questão 42, ainda sobre o mesmo texto que a gente havia lido. Por que Maisie Williams alega ter crescido sob os olhos do público? Né? Letra A. Porque ela começou sua carreira em comerciais ainda criança. Letra B. Porque ela fez parte de um seriado longo em que a sua personagem sobreviveu a todas as temporadas. Letra C. Porque ainda criança fez o papel principal em uma série famosa. Letra D. Porque ela fez parte de um seriado que dava saltos temporais. E letra E. Porque ela ainda jovem trabalhou em um seriado famoso, pois parecia mais velha. Então, essa daqui, no momento que a gente entra no contexto do que aquele texto está querendo nos falar, nós já vemos questões que, assim, são totalmente distintas daquilo dali. Por exemplo, a nossa letra A, porque ela começou sua carreira em comerciais ainda criança. Como ela estava falando de um momento no qual ela estava na série Game of Thrones, e estava falando de todas as questões que implicavam dela ser uma personagem lá, de ela estar atuando nessa série, nós já englobamos e fechamos o nosso pensamento e as nossas inferências para o contexto dela sendo atriz de Game of Thrones e todas as questões que ela está sofrendo com isso também, tá? Não é por acaso que colocaram uma imagem dela na série, ali no nosso texto. Tem toda essa relação com a personagem que ela faz lá e com o seu tempo de atuação nessa série, né? O que isso traz para a vida pessoal dela, tá? Então, essa questão de ser algo da criança, de comercial, nós já descartaríamos de primeira, tá? Depois nós temos a letra B, porque ela fez parte de um seriado longo em que sua personagem sobreviveu a todas as temporadas, e foi exatamente isso que nós vimos lá no texto, né? Ela é uma das únicas personagens que começou lá no início da série, né? E foi terminar apenas no final. Ela não saiu no meio da série, como outros personagens fizeram, né? Porque morreram, aconteceu outra coisa com eles. Ela foi uma atriz que, desde o início, ela esteve presente nessa série até o seu final. Né? Ela sobreviveu a todas as temporadas e isso, consequentemente, também trouxe pressões para sua vida pessoal. Né? A letra C. Porque ela ainda é criança, fez o papel principal em uma série famosa. Voltando novamente, a questão aqui não é sobre coisas que ela fez em outros momentos da sua vida, não tem a questão com que ela fez na sua infância, e sim a sua relação com a série Game of Thrones. Letra D. Porque ela fez parte de um seriado que dava saltos temporais. Na verdade, não. Ela fez parte de um... Não foi a motivação, né, que ela alega ter aquecido os olhos do público. Não foi por esse motivo. Foi porque ela foi uma personagem presente em todas as temporadas. Não foi por causa de saltos temporais que o público cresceu os olhos sobre ela. Letra E, porque ela, ainda jovem, trabalhou em um seriado famoso, pois parecia mais velha. Também não foi esse aspecto que fez o público saltar os olhos sobre ela, tá? Foi a questão meramente, né, estritamente, de ela estar fazendo uma série na qual ela iniciou no início dessa série e foi sair dela apenas no seu término, né? Na season finale desse seriado Game of Thrones. Ok? Então, eu trouxe aqui um outro textinho para vocês, Fábio 2016 da segunda etapa, intitulado
Dutchman's 10-day wait at Chinese airport for woman ends in hospital. Então, vou dar um minutinho para vocês lerem. E nós já vemos que esse trecho se trata. Então, vamos para o nosso texto. Em primeiro lugar, o que nós temos aqui no título. Opa. Nós temos toda essa expressão atuando como o sujeito da oração, né? Logo após nós temos o verbo and e o complemento in hospital, né? O lugar onde tal coisa aconteceu. Então, se nós sabemos isso, nós já conseguimos ter a noção de que é uma expressão bem grande para uma situação que já está correndo, né? Então, vamos ver o que só esse título já nos traz sobre o texto. Então, nós temos Dutchman's 10-day wait at the Chinese airport for women ends in hospital. Ou seja, a espera de 10 dias por uma mulher em um aeroporto por um homem holandês, né? É isso que quer dizer. O homem holandês esperou por 10 dias uma mulher no aeroporto, né? Isso tudo é adjetivado, tá? Tudo isso acabou em hospital, né? A espera de 10 dias por essa mulher num aeroporto chinês acabou levando esse holandês para o hospital. É isso que o nosso título está nos dizendo. Tá bem? É um pouco complexo o que está nos trazendo aqui, mas é algo que já nos traz muita coisa sobre o que esse texto vai nos falar. Então vamos dar uma olhadinha. A Dutch man spent 10 days at an airport in China, waiting for a woman he met on the internet, but ended up hospitalized after the stay took a toll on his health, local media report. Ou seja, nós já temos aquilo lá no final, reported. Lembram daqueles gêneros pessoais que nós havíamos visto? Né? Nós também temos uma sigla aqui, uma data. Então, vocês já poderiam ligar isso a uma notícia, né? Isso sendo um evento que foi noticiado a partir desses elementos. Tá bem? Então, o que tá querendo nos dizer aqui esse primeiro momento? Né? Que esse homem holandês, ele passou 10 dias num aeroporto, né? Esperando por uma mulher que ele conheceu na internet, met on the internet, but ended up hospitalized, ou seja, mas ele acabou hospitalizado após todo esse tempo e esse baque que deu na saúde dele, né? A mídia local presenciou isso, tá? Ou seja, todo esse motivo da espera, esses 10 dias que ele passou nesse aeroporto, né? Devido a todos os contextos que estavam inseridos, onde ele estava, se ele estava com fome, se ele estava com sede, onde ele estava dormindo, tudo isso nós sabemos até aqui, isso pode ter influenciado no fato dele ter sido hospitalizado, tá? Isso são só inferências antes de nós começarmos a ler o restante do texto. Então, vamos lá.
Na terceira linha. Alexander Peter Cirque, 41, arrived at Chang'an's Huangguan, não sei se é assim que se fala, espero que seja, International Airport last month, hoping to meet a 26-year-old woman surnamed Zhang. Ou seja, o nome desse cara holandês que foi hospitalizado, né, Alexander Peter Cirque, tem 41 anos. Quando ele chegou nesse aeroporto internacional no último mês, ele esperava conhecer uma mulher chinesa de 26 anos de idade, né? Que o apelido dela era Zheng, tá? Era essa a intenção dele até então. Que nós temos depois. After 80 days in the arrivals terminal, ou seja, após 5 dias no terminal de chegada, he told Boss Crater Hunon ATV he had met her online some 2 months ago and would not leave until his girlfriend arrived. Ou seja, ele dá depois de passar esse tempo, depois de 8 dias lá esperando no terminal, ele falou para esse canal de TV, nesse noticiário, que ele havia conhecido essa garota chinesa online, né, há 2 meses atrás, e que ele não sairia de lá até essa namorada, que ele já denomina dele, chegar lá. Ou seja, ele é persistente e ele quer isso a todo custo, né? Então, continuando. However, Zhang told the Hunan TV by phone that she had not expected Cirque to actually come to Shenzhen and was unable to meet him after recent cosmetic surgery has made it inconvenient for her to step outside. Então aqui já nós temos a fala da Zheng, né? Zheng told, ou seja, ela disse a esse noticiário por telefone, by phone, that she had not expected. Olha que nós temos presente aqui, no tempo verbal que nós vimos nessa última aula. Então nós temos nosso primeiro evento, né, quando ela ligou para ele e falou, isso tudo no Simple Past, e depois nós temos o nosso evento B, já no Past Perfect, tá, pessoal? Ou seja, ela não tinha esperado que o Cirque, o homem holandês, realmente fosse para o aeroporto, né? E ela falou o motivo pelo qual, né? Outro motivo pelo qual ela não foi também. Ela não estava disponível para ir nesse encontro, porque ela recém tinha feito uma cirurgia, né? Ela recém tinha feito uma cirurgia para ela. Então, tudo isso deixou esse encontro entre eles inconveniente, né? Para ela aparecer lá. Então, essas são as justificativas pelas quais ela não foi a tal lugar. Ela não acreditava que ele fosse e também ela tinha feito uma cirurgia cosmética, né? Porque aparência. Depois disso, o que acontece? Nós temos aqui, já com aspas. Opa. I was really shocked. When we started, we were aiming towards, entre aspas, marriage, casamento, but he slowly became a bit indifferent towards me. Ou seja, o que ela está falando para esse noticiário? Né? Ela estava realmente chocada com isso que tinha acontecido. Né? Ela fala que quando eles começaram a tudo isso, né, eles tinham a intenção de se casar até. Mas ela fala que com o tempo, né, ele lentamente parou de falar aquilo. Ele começou a agir de forma meio indiferente sobre aqueles planos prévios dele, né? Então, ela já estava meio, tem algo estranho aqui, acho que não é sério esse negócio, né? Daí ela fala depois, but when we started, we were both on good terms. Ou seja, mas quando eles começaram essa conversa, quando eles começaram a se conhecer, estava tudo de boa entre eles, né? Continuando o nosso texto. Agora na linha 10. After 10 days of waiting, with little to eat or drink, for instance, noodles and soft drinks, ou seja, o que nós temos aqui que nós já poderíamos prever só pelo título ou pela primeira linha do texto, como eu havia falado, né? Aqui está dando motivos pelos quais esse cara que esperou 10 dias por essa garota chinesa, motivos pelos quais ele foi hospitalizado, né? Então aqui fala, depois de 10 dias de espera, né, com pouca comida e com pouca bebida, com pouca água, né, para se hidratar, ele só tinha com ele
o nosso miojo, né, instant noodles, e refrigerante, né? Então vejam isso, que saúde ia aguentar, que corpo ia aguentar 10 dias só com isso, pouca água e pouca comida para beber. Não tem, né? Isso nós já poderíamos prever só por uma pessoa estar esperando 10 dias no aeroporto e acabar no hospital, né? Essas prévias, né, coisa que a gente pode prever apenas com a leitura do título, é muito importante, porque já nos traz um contexto prévio sobre o que o texto pode nos trazer. É isso que está realmente acontecendo agora. Então, por causa disso, por causa dessa alimentação dele, né, Cirque was taken to hospital, where he told the Hunan ETV from a wheelchair he was still determined to have a good talk with the woman I love and bring her back to my hometown. Ou seja, após estar hospitalizado numa cadeira de rodas, né, he was still in a wheelchair, uma cadeira de rodas, ele fala que ele ainda estava determinado a ter uma boa conversa com essa garota chinesa, né? E conversar e tentar trazer de volta para a cidade dele a garota que ele ama, né? Então, olha, isso daí é amor ou loucura, nem sei ao certo o que esse cara tá fazendo, né? Mas ele quer conquistar mesmo essa garota chinesa. E aqui na nossa última linha, he later returned to the Netherlands without setting eyes on Zeng. Ou seja, e depois disso ele retornou à Holanda sem tirar os olhos, né? Sem tipo, ficar vidrado na Zeng, né? Talvez alguma coisa ele tenha aprendido com isso, né? Que nem tudo é motivo para ficar hospitalizado e ter uma doença, né? Ficar com a saúde comprometida indo no aeroporto. Então vamos para nossas alternativas. Qual das alternativas abaixo está incorreta de acordo com o texto? Letra A. A mulher afirmou que não foi encontrar o homem no aeroporto porque estava se recuperando de um problema de saúde, um grave problema de saúde. Tá? Era isso mesmo? Vamos olhar as outras alternativas. Vamos ver se as outras são verdadeiras ou falsas. O holandês passou os 10 dias dentro do aeroporto, alimentando-se apenas de macarrão instantâneo e refrigerantes. Certo. Lá na parte que ele fala de instant noodles e soft drinks, né, que é nosso miojo e refrigerante. Então, essa está correta, até então. Letra C. O texto não informa o primeiro nome da mulher. Exatamente. Como eu havia comentado, né, ela é surnamed Zeng, ou seja, ela é apelidada. Ela tem um apelido de Zeng. O nome dela não é revelado. Tá? Ele não informa o primeiro nome dessa mulher. Então, ok. Então, aí. A mulher afirmou que o relacionamento virtual deles esfriou conforme o tempo foi passando. Certo, né? Ela mesma comenta que, em primeiro momento, eles falavam até de casamento, né? Em se casar. E com o passar do tempo, o holandês foi ficando um pouco indiferente para essas questões, né? Ele se afastou um pouco, ficou um pouco mais frio. Então, correto. Letra D também está certa. E letra E, o homem retornou a seu país de origem sem conhecer a mulher por quem havia se apaixonado. Exatamente o que diz na última linha, né? Ele retornou à Holanda sem pôr os olhos, né? Sem olhar a Zeng, sem conhecê-la. Então, até então, tudo ok. E o que nos sobra é a nossa letra A. A mulher afirmou que não foi encontrar o homem no aeroporto porque estava se operando de uma grave problema de saúde. E nós sabemos que é mentira, porque ela não foi para lá porque ela havia feito uma cirurgia estética, né? Era algo ligado à estética dela, não a um grave problema de saúde. Então, por isso, nós ficamos com a letra A. Já chegou o nosso momento, né? Já estamos 1 minuto no final da aula. Então, vamos. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Se ninguém tiver alguma dúvida, se tiverem, deixe nos comentários, por favor. Se não, vamos terminando por aqui, tá? Vejo você sem ser na próxima quarta, na outra, né? Quarta que vem é com o professor Lucas de Espanhol.
e tenham uma boa noite. See you next week and good night. Deixe meu e-mail para possíveis dúvidas. Qualquer coisa eu estou disponível aí para vocês. Bye, bye.